pessoal, sou a professora Andressa, professora de língua inglesa. Estamos no módulo 2, unidade 3. Vamos lá? E agora, professora, nós estávamos falando de adjetivo. Você falou que tem um grau de comparação. Como que funciona isso? Então vamos ver. Grau dos adjectives. É interessante notar que os adjetivos variam apenas em grau quando usados para comparar os substantivos. Isso significa que eles não variam em número ou gênero. A comparação pode ser entre dois elementos de uma mesma categoria. Nesse caso, temos a superioridade ou a inferioridade. E também temos a igualdade. Quando se compara um dos elementos com todos os outros da mesma categoria, temos a comparação superlativa. Então, vamos a ela. Parece muito com a nossa língua portuguesa, meninos. Então, não tem dificuldade nisso daqui. Olhem só. O meu adjetivo é happy. Quando eu for fazer comparação, ou seja, eu tenho dois elementos diferentes, eu vou usar happier. Para o superlativo, the happiest. Tall, para o comparativo, taller. Para o superlativo, the tallest. Old, para o comparativo, older. Para o superlativo, the oldest. Expensive, para o comparativo, more expensive. E para o superlativo, the most expensive. Para beautiful, more beautiful. Para superlativo, the most beautiful. Teacher, eu vi aí algumas diferenças. Um termina com ER, outro com EST, um tem more, outro tem most. Como é que funciona isso? Nós vamos ver isso. Keep calm. Grau comparativo. É formado pelas seguintes expressões. Então, agora nós vamos falar sobre o grau comparativo de igualdade, inferioridade ou igualdade, inferioridade e superioridade. Olhem lá. As adjective plus as. Tão quanto. Então, se eu quero falar que é tão quanto alguma coisa, eu vou usar o grau comparativo de igualdade. More plus adjective plus than. É mais do que alguma coisa. E less plus adjective plus than, menos do que alguma coisa. Então, repare nos exemplos. The girl is as beautiful as her mom. A menina é tão bonita quanto a mãe. Então, reparem que eu coloco aqui, ó, the girl is. O verbo be, ele é necessário. Toda vez que eu for usar o grau comparativo, o verbo be, então, será necessário. The girl is. E aí, eu venho com a minha estrutura, as, e o meu adjetivo, beautiful, e de novo a minha estrutura, as her mom. Então, the girl is has beautiful as her mom. Eu quero, então, aqui comparar e fazer uma comparação de igualdade. Agora, se eu fosse dizer que ela é mais bonita do que alguém. She is more beautiful than her sister. Quer dizer que ela é mais bonita do que sua irmã. Então, eu vou usar o verbo be, she is. O is tem que estar presente. Não posso falar she more beautiful than her sister. Não posso, eu tenho que ter o meu verbo be lá. She is more beautiful than, para comparar, her sister. Ela é mais bonita que a irmã dela. E se eu quero dizer que ela é menos bonita? She is less beautiful than her friend. Então, ela é menos bonita. O less vai me dizer que é menos. O more, mais. E o as, que é igualdade. Mas reparem que esse beautiful é um nome grande. Então, por isso que ele é acompanhado de less e de more. Toda vez que eu tenho um dissílabo, um trissílabo dentro do inglês, eu vou usar more ou less. More para dizer que é mais, less para dizer que é menos. Agora, quando eu tenho os adjetivos pequenos, eu não preciso colocar o less ou more. Olhem só. No caso onde o adjetivo é constituído por uma palavra curta, ou seja, monossílaba, com poucos caracteres, o comparativo é formado através da adição do sufixo er. Então, olhem lá. Cute, cuter. Nice, nicer. Tall, taller. Short, shorter. Old, older.
Então, se eu fosse voltar ao meu exemplo e colocar, ao invés de beautiful, colocasse old, eu colocaria assim, ó. She is older than her sister. Eu tiraria o more. Por quê? Porque é só uma palavra, então eu só preciso acrescentar esse er. She is older than her friend. Ela é mais velha do que a sua amiga. Então, esse older aí não vai ser necessário ser acompanhado nem pelo less, nem pelo more. Então, as palavras que são monossílabas não são acompanhadas de more or less no grau comparativo. Somente as palavras que são dissílabas, trissílabas, polissílabas, certo? Somente as palavras que têm maiores caracteres que vão ser acrescentado o more e o less. Vamos lá para o nosso grau superlativo. Então, o que acontece com o grau superlativo? É aquela coisa, é a maior ou a menor, tudo de um mesmo conjunto, certo? Então, olha lá. É formado pelas seguintes expressões. The most, ou mais, expressa o grau de superlativo de superioridade. The least, ou a menos, expressão de grau de superlativo de inferioridade. Então, olha o examples. She is the most beautiful girl in her family. Ela é a garota mais bonita, a menina mais bonita da família. Então, novamente, o meu verbo be tem que estar presente. She is the most. E ele é formado desse the most beautiful. Então, ele tem que ter o the como regra. Só que reparem aqui que de vez more, igual eu tenho lá no comparativo, no superlativo eu tenho o most. E para dizer que é menos, lá eu tenho less. Aqui eu tenho least. She is the least beautiful student in her class. Ela é a aluna menos bonita da turma dela. Então, para cá, eu tenho um grau superlativo de inferioridade e eu uso o least. Também tem uma regra da palavra curta. Eu só vou usar o most e o least quando a minha palavra for mais do que de sílaba. Quando ela for monossílaba curtinha, eu vou acrescentar a ela est. Olha só, cute, cutest, nice, nicest, tall, tallest, short, shortest, old, oldest. Então, se eu fosse colocar aqui uma palavra, for example, tall, she the tallest girl in her family. Então, reparem que eu tiro most e só coloco o adjetivo e acrescento a ele o est. Mas eu não posso esquecer que o the é algo primordial e ele é obrigatório. Então, she is the taller girl in her family. Certo, pessoal? Difícil? Não. Esses graus aqui são super fáceis e super bom de se lembrar, né? Eu só preciso coloquem essas gravurinhas assim perto na parede de vocês para que vocês possam memorizar. Aqui, mais uma vez, eu deixei o currículo vital para vocês não esquecerem do seu resumê e agora com muito melhor. Por quê? Porque eu tenho a noção de comparação, certo? Então, em alguns casos, quando o adjetivo constitui a palavra curta, ou seja, com poucos caracteres, o superlativo é formado com o uso do the antes do adjetivo e com a adição do sufixo est. Não esqueçam, isso são para as palavras curtas. Se eu tenho palavras longas, eu vou colocar the most e the least, ok? Vamos fazer um exercise. According to text 2, answer the question below. What is the correct comparative of superiority form of the adjective? Comfortable, near, easy. Olhem só, eu quero que coloque, aqui está pedindo para colocar no grau comparativo de superioridade. Tais palavras, tais adjetivos. A letra A fala more comfortable, more near, more easier. Opa! Lembrando, essa palavra easy aqui, quando eu tenho easy, está terminado então em Y. Eu vou tirar esse Y e acrescentar o IER, ok? Para uma palavra curta. Mas se eu já tenho o easier, eu não preciso do more. O near também é uma palavra curta.
ela não precisa do more. Comfortable é uma palavra longa, ela precisa do more. Então, o comfortable tá ok, mas o near e o easier não tá certo. O easier tá até certo no jeito de escrever, mas ele não precisa vir acompanhado de more. Letter B, the most comfortable, nearest, easiest. Uau, esse daqui é até difícil de falar o último. Mas olhem só, a gente não tá de superlativo, a gente tá de comparativo. Então, eu não posso usar the most, ok? E sim more. Letter C, more comfortable, near, easier. Ah, tava quase ok, mas faltou aqui no near. Comfortabler, nearest, more easy. Opa, então tá faltando aqui. Teacher, olha só. Reparem bem a letra C, more comfortable, near, easier. E reparem que eu tenho que acrescentar quem na minha palavra curta, o ER. Então, eu acrescentei aqui, near. E o easier, eu tirei o Y e acrescentei IER. Então, até agora, essa letra C é a que está correta, mas eu não sei. Olhando a letra D, comfortabler, nearest, more easy. Aqui, essa daqui estaria certa, o nearest, porque ela estaria num grau superlativo, mas eu quero comparativo. O comfortable, não. More easy também não, porque é uma palavra curta. Letter E, the more comfortable. Esse the eu só uso para most, então já está errada. The near, eu não uso the near, eu uso near, porque o the eu só vou usar para superlativo, então tinha que ser the nearest. E the easier, eu tenho que tirar esse y, colocar o i e vai ficar easier, e não posso usar o the. Sendo assim, a minha questão correta realmente é a letra C. Fácil, né, meninos? Pratiquem aí em casa e don't forget, the harder I work, the luckier I get. Bye bye, see you!